né? Dizem que é o quarto ou quinto maior festival do mundo nessa área, e a gente não tem muita dúvida disso, porque existem festivais que discutem essa temática, mas são festivais mais acadêmicos, mais tímidos pelos que a gente já conhece. E essa é uma temática do século XXI. Cultura e meio ambiente é a pauta do novo momento. O FICA, ele quando nasceu, ele na verdade ele foi um pouco incompreendido, né? E ele está num processo até hoje de uma própria afirmação da sua identidade, né? As pessoas ainda perguntam para a gente se o FICA vai ser na cidade de Goiás, vai continuar sendo um festival tão importante, por que ser no interior, né? E a nossa política é exatamente assegurar isso, né? Que a gente possa trazer uma discussão extremamente ousada, uma experimentação de novos conteúdos para o centro do Brasil, para o interior de um estado que é um estado, né, que não está dentro do eixo, mas que dentro desse espaço de história, de memória, a gente consiga construir um processo extremamente ousado e que de referência nacional e quem sabe até mundial. E a temática de cinema e meio ambiente, ela pode proporcionar isso, né? A gente já percebe isso no momento que você começa a discutir energia nuclear e comunidades indígenas. Quer dizer, tem pauta mais atual que essa, né? Tem dilema mais profundo hoje no planeta que a questão da energia, né? E a questão da tradição e da cultura tradicional. Questões de consumo, né, Denis? Como tratar, né, uma economia solidária, a sustentabilidade dentro de um modelo capitalista, né? Então, esse é o debate que o FICA traz. Eu acho que o FICA ele vem se aprofundando nesse sentido. A tendência é isso continuar acontecendo. E isso vai fazer com que a gente possa ter cada vez mais claro, Fabrício, Pablo, Noah, que o FICA ele é muito mais do que um festival de cinema ambiental. Porque no momento que discute cinema e meio ambiente, novos modelos econômicos, novas relações, né, esse novo século, ele passa a ser muito mais um elemento de divulgação do estado de Goiás para o Brasil e para o mundo. Peraí, hoje eu estava vendo uma moça lá, não sei se da Alemanha, dizendo que eu estou esperando a abertura dos filmes do FICA para poder colocar meu filme lá. Então hoje a pessoa está lá na Alemanha, na África, na Ásia, e ela está de olho na cidade de Goiás. Então esse diálogo, quer dizer, a comunicação, a internet permite que a gente ouse nesse sentido, né? E discutir cinema e meio ambiente cada vez mais, eu acho que vai ser uma pauta que vai movimentar o mundo inteiro. E Goiás, ele pode puxar essa discussão no Brasil, né, e pode puxar essa discussão na América Latina, e a forma mais rápida disso acontecer e mais vigorosa é usando justamente essas plataformas digitais como o Pós-TV. E o Fica na Comunidade foi uma proposta que veio para interagir com a sociedade da cidade. E você falou um pouquinho também que a preocupação do Fica é que incentive que nos próximos anos a própria cidade consiga gerir a produção do Fica. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como é que está sendo a programação do Fica na Comunidade, o envolvimento da comunidade nesse projeto. Na verdade, a gente tem na equipe de produção do Fica quase mais que 350 pessoas contratadas na equipe de produção do Fica. Aí nós estamos excluindo restaurantes, hotéis, essas coisas. Quem está trabalhando diretamente contratado pelas 350 pessoas da cidade. E aí vão dos serviços mais básicos, mas também vão até as principais coordenações. Então, assim, o coordenador de operação geral do FICA é um cara daqui da cidade de Goiás, chamado Rodrigo Santana, que é um craque, produz Rally dos Sertões. Ele é um super produtor de Goiás, assim, um cara muito legal, que mora aqui em Goiás, vive aqui, participa desde o segundo FICA e exerceu diversas funções. A gente sempre, desde o ano passado, a secretaria tinha falado para ele de uma ação mais integrada com a comunidade. E aí ele falou assim, vamos disponibilizar um recurso do orçamento do FICA para a gente fazer uma proposta para a comunidade. E aí a gente deixou a pauta praticamente livre para que ele negociasse com a comunidade, visse quais os interesses principais e
trouxesse pra gente uma programação praticamente fechada. Ele teve a liberdade quase que total de poder fazer a grade. E a gente aí pegou algumas coisas que já tinham chegado de demandas para a secretaria, de pessoas que queriam fazer ações em Goiás, só que não no centro histórico, mas na comunidade, no entorno, nos bairros, nos assentamentos, etc. E a gente conseguiu montar essa grade, fica na comunidade, que eu acho que tem sido um dos grandes destaques desses dias aqui do FICA, e com certeza é uma ação que deve perdurar. Esse envolvimento, uma coisa que o Décio falou, é isso, a gente está preparando o pessoal, dando uma formação em lei de incentivo, em capacitação, em preparação de entidades do terceiro setor, para que um dia a ONG, o CIPIO, etc., que provoque, que realize o FICA, seja sediado aqui, por exemplo, ou tem um gestor daqui da cidade de Goiás, ou de Itaperaí, ou de alguém da região. Eu acho que esse ponto é muito importante, isso aumenta, uma coisa que a gente está falando no Femininas ontem, dá uma mudança no protagonismo do FICA, das atividades culturais. Eu acho que a gente vive um novo momento no protagonismo das atividades culturais como um todo. A gente tem que saber dividir isso com os parceiros todos, dentro da própria secretaria e principalmente com as comunidades onde a gente vai levar a plataforma, o evento. A gente tem que entender que a cidade é protagonista de verdade do assunto e tem que participar das decisões, das coisas importantes. Eu acho que é por aí. O FICA sofreu uma crítica muito grande do aspecto extraterrestre dele. Ele chegava tal qual uma nave espacial, pousava no centro histórico, sabe? E aí, passado os dias do festival, exatamente após o último grande show, essa nave levantava e as pessoas não entendiam o que ficava, exatamente, só ficava a parte ruim, ficava o prejuízo ao patrimônio histórico, o prejuízo ao patrimônio natural, o lixo e uma sensação de desconforto na comunidade por conta desse não envolvimento, uma questão pensada por forasteiros, e a gente tem que entender as características locais da cidade de Goiás, também muito arraigada às suas tradições, muito arraigada aos seus próprios costumes aqui, e muito recalcada ao que vem da capital, até para aquela antiga disputa de Caiado, Ludovico, que a gente tem que entender essa questão familiar, quando o Pedro Ludovico tira a capital daqui de Goiás e leva para Goiânia, que ainda tem algo ainda não cicatrizado em relação a isso na sociedade vilaboense. E aí, se você não traz essas pessoas para o diálogo íntimo, próximo, você alimenta esse recalque. Então, eu acho que o maior poder, a maior habilidade nesse sentido é que as pessoas possam se sentir não só ouvidas, mas partícipes do processo. E sem esse entendimento histórico das particularidades da cidade de Goiás, que eles dominam muito mais que nós, não tem como nós goianienses ou goianos de outras regiões do estado determinar uma dinâmica que é própria da cidade de Goiás. Então esse respeito tem que partir da secretaria. Eu acho que o Fica na Comunidade é o primeiro passo nesse sentido. Eu acho que tem que ampliar muito mais isso aí ainda, que nesse projeto piloto que estamos fazendo, para a gente avançar nisso nos próximos anos. Na verdade,